Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde da Rede E. Hoje nós vamos falar sobre as doenças tropicais, dengue e chikungunya. E tem mais uma aí, que é a Zika. Nos últimos anos, essas doenças causadas pelos arbovírus acometeram a população brasileira em um nível preocupante. E segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, o Brasil tem o maior número de casos de dengue registrados no mundo. Para conversarmos sobre essas doenças, sintomas, tratamento e os cuidados diários que temos que ter para afastarmos os causadores, no caso os mosquitos do grupo Aedes aegypti, eu recebo o médico infectologista Dr. José Ivan Albuquerque Aguiar e quero aqui, antes de dar a palavra a ele, dizer que eu tenho uma relação, vamos dizer assim, fraterna com o Dr. José Ivan. Graças ao Dr. José Ivan que eu vim para Mato Grosso do Sul. Eu ia para outro lado do mundo, mas ele falou, nós precisamos de você aqui. Vem para cá. Nós estamos começando a Universidade Federal. E graças ao Dr. Zé Ivan, e tenho a ele uma gratidão extremamente ampla em relação a essa oportunidade. E trabalhamos durante muitos anos, né, ali na Universidade Federal. Dr. Zé Ivan, muito bom dia, seja bem-vindo, muito obrigado por o senhor ter aceito o nosso convite. E a palavra é sua para suas considerações iniciais, né, e apresentação. E vamos começar a conversar sobre esse tema fundamental. Fundamental. Muito obrigado, Dr. Ovando, e é uma satisfação enorme estar aqui na Tribuna da Saúde. Pela primeira vez, espero que em outras oportunidades a gente tenha chance de estar aqui auxiliando o nosso colega nessa grande divulgação das questões de saúde. Zé Ivan, vou te chamar de Zé Ivan, viu? Sim, É o nosso relacionamento. Zé Ivan, a gente sabe que a dengue e chikungunya são duas doenças virais que carregam várias semelhanças, né? As duas enfermidades elas são transmitidas por mosquitos do gênero Aedes e apresentam sintomas muito parecidos. O que a gente tem que atentar para fazer o diagnóstico quando a pessoa se apresenta com aquele quadro frustro, sem muita definição? O que o médico, o paciente tem que se preocupar? Primeiro, fala para nós o que é essa arbovirose. Como você já disse, a arbovirose é uma doença transmitida pelo mosquito, o artrópode, né? Vem desse nome arbovirose, artrópode bor, tá certo? Origem do artrópode. Mas é um vírus que está na natureza. Essa é a grande questão. E que nos últimos 40 anos eles têm o vírus do dengue e posteriormente do chikungunya e do Zika, eles aportaram aqui no Brasil, mas que já existiam em outros países do mundo. Muito bem. E o que esse mosquito, como é que ele transmite a doença? Ele precisa picar, ele precisa defecar, é só o fato dele sugar o sangue, como é que é isso? Não, ele suga o sangue e regurgita o vírus que ele adquiriu de outras pessoas ou até de outros primatas, tá certo? Esse vírus ele tem um período de, digamos, de maturação dentro do organismo do mosquito de 6 a 8 dias. E quando ele quando ele suga o sangue, ele regurgita esse material já pronto para infectar o indivíduo. Então, Zé, uma das coisas que assim, me intriga, porque nós temos que evitar que o mosquito prolifere. Certo. E de uma maneira geral, as pessoas matando o mosquito, evitando a água limpa, aquilo que grande parte da população já sabe. Esse mosquito, daquela forma de larva, transformando em mosquito, ele já está contaminado? Como é que é isso? Ele já está contaminado, tá certo? Que você tenha... Quer dizer que todo mosquito que nasce já é um transmissor? Não.
se a origem, no caso, se a mosquita mãe dele está contaminada, ela já tem a transmissão, já ocorre a transmissão. Quer dizer que através do Transmissão. ovo da larva já nasce contaminado. Quando tem essa condição. Entendi. E o importante é isso, que a larva fica latente, mas com potencial de ser infectante. Na hora que ele eclode, passa a ser um agente infeccioso importante. Vocês estão vendo aí a importância de evitar, inclusive, a proliferação. Porque o mosquito fêmea, né? Vamos falar aqui, mosquita, que não é o correto, mas para você entender bem, que colocou o ovo ali na água, né? Leva um certo tempo naquela água limpa, ele eclode, quer dizer, ele dá origem à larva. Se essa mãe, essa mosquito fêmea, que botou o ovo, está contaminada com o vírus, ela vai transmitir a sua prole, a sua descendência. E aquele mosquito que sai dali, ele já sai contaminando. Por isso a gente não deve deixar a proliferação. Doutor Zé Ivan, sintomas. É um vírus, como é que isso se apresenta? Quando o indivíduo tem que se preocupar? A gente tem que colocar o dengue de uma forma mais ou menos didática para as pessoas entenderem. Existe uma forma, digamos, leve, de poucos sintomas, muitas vezes praticamente assintomática, que passa como um mal-estar e uma coisa assim. A maioria é assim? A maioria, sim, tá certo. As formas que produzem manifestação, a primeira delas, assim, mais importante, é a dor no corpo, a dor muscular, tá certo? A vermelhidão da pele é um dado importante. A dor de cabeça, a indisposição, são mais ou menos os sintomas da forma leve de pouca repercussão. Mas existe uma forma grave, tá certo? Que essa forma é potencialmente que pode levar a resultados não agradáveis, como, por exemplo, internação e até mesmo o óbito. Potencialmente letal. Exato. Quer dizer que dor no corpo, indisposição, dor de cabeça, febre, rush, ou seja, manchas no corpo, e em época de calor, principalmente. E endemia, vamos dizer assim, áreas endêmicas, né? Tem que considerar essa possibilidade. Tem que considerar essa possibilidade. Eu chamo a atenção que, dentro de uma questão que você comentou, Van, que a febre, nessa fase, ela não tem muita importância. Entendi. Tá certo. Mas são sintomas gerais, aquilo que eu comentei, principalmente a dor no corpo, a indisposição, a dor de cabeça, que leva o indivíduo a ficar 1, 2 dias acamado. E o próprio nome tem a ver com isso, o nome dengue, tá certo? Vem de dengoso, aquele indivíduo que para andar precisava de ajuda, precisava se mover mais de forma mais malebolente, como se diz, para poder se caminhar. Dengue o nome vem exatamente disso. Tá certo? Então isso aqui, para você que está nos ouvindo, é sempre muito importante, que é uma virose. E vírus, o organismo toma conhecimento, todo o organismo, uns com determinadas manifestações. E aqui, em relação à dengue, como o doutor José Ivan está esclarecendo, a dor no corpo é uma marca, né? A febre pode não ser importante, às vezes é uma febrícula. 37,5, 38, corpo ruim, fim do dia, dor de cabeça, as pessoas têm dor de cabeça. Sendo assim, é bom você sempre procurar o médico, né, ficar em repouso, nenhuma atividade, ingerir líquido suficiente, para que verdadeiramente você possa fazer, o seu organismo vai fazer frente a essa situação. Doutor Zé Ivan, nós temos uma pergunta da Eliane Batista, de 43 anos, ela é assistente administrativa. Vamos ver o que ela pergunta. Doutor Luiz, eu sou a Eliane. Eu quero saber qual a diferença da dengue e a chikungunya. Muito bem, Eliane. Muito obrigado, Zé.
o que marca, assim, do ponto de vista clínico, e que é um dado importante, tá certo? É a questão da dor articular. O que chama atenção na chikungunya é que tem febre alta, diferente do dengue, e o acometimento articular. A pessoa começa a ter a dor nas juntas, tá certo? E essa, às vezes, é bilateral, às vezes é unilateral. E não especifica que junta que é. Pode ser o joelho, pode ser a mão, pode ser o cotovelo. E às vezes muda, tá certo? Tem esse caráter migratório, como a gente falava antigamente da febre reumática, tá certo? Caráter migratório. Tá certo? É mais ou menos, esse é um dado fundamental. Agora, muitas vezes, do ponto de vista clínico, fica impossível você conseguir fazer essa distinção. Então, isso que o Dr. Luiz comentou, a importância de você se consultar, uma consulta médica, para ter esse esclarecimento e, se necessário, fazer os exames laboratoriais, tá certo? Doutor Zé Ivan, chikungunya tem um exame específico? Tem. Para detectar, tem uma sorologia que é feita, o exame sorológico. E está disponível no Sistema Único? Está disponível. Está disponível no Sistema Único e pode ser feito. Tá? Não tem muita dificuldade. O problema, todas as vezes, é a presteza desse exame ficar pronto, vamos assim dizer. Esse exame, muitas vezes, pode demorar. E aí o critério clínico é muito importante. E o que fazer nesses casos? Trata como? Tá. Como se trata o chikungunya, vamos assim dizer. A primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção é que o fato do indivíduo ter dor articular, ele, na maioria das vezes, tem um uso abusivo dos anti-inflamatórios, analgésicos anti-inflamatórios. Esse é um dos grandes problemas que a gente encontra, tá certo? Então, esse uso, ele deve ser muito parcimonioso. Eu, pessoalmente, no máximo 5 dias. No máximo 5 dias, 2 vezes ao dia e só, tá certo? O resto são sintomas, são tratamentos paliativos, como, por exemplo, o gelo nas articulações. Colocar gelo nas articulações evita que você fique tomando uma medicação que pode ser potencialmente muito deletéria, muito ruim, tá certo? Pode afetar os rins, por exemplo, e outros órgãos. Da gastrite, úlcera. O pulmão, tá certo? Então isso é um cuidado. Às vezes, a cloroquina, também com cuidado, não ficar tomando a cloroquina, porque a cloroquina tem efeitos adversos. Às vezes corticoides, às vezes o metotrexate, nas formas crônicas, que a gente pode comentar depois. Perfeito. Que acontece numa parcela da população. Eliane, você pode observar que também uma virose tem alguns critérios, cuidados, exames e principalmente não se automedicar indefinidamente. É sempre bom procurar o médico para que você seja atendido adequadamente. Nós estamos chegando ao fim do nosso primeiro bloco e quero pedir que você continue aí, porque nós temos temas muito mais importantes no segundo bloco. Não saia daí, já voltamos. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde aqui na Rede E de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Rede E e participe mandando sua sugestão para o WhatsApp 99832 1122. Hoje estamos conversando com o médico infectologista Dr. José Ivan Albuquerque Aguiar sobre as doenças tropicais, dengue e chikungunya. E eu quero aqui dizer para vocês a qualificação do Dr. Zé Ivan. O Dr. Zé Ivan é médico formado pela Universidade
Estadual de Mato Grosso, hoje federal, especializado em Medicina do Trabalho, mestrado em Medicina Tropical pela Universidade Federal de Goiás e doutorado no programa de pós-graduação em Medicina Tropical pela Universidade Federal de Goiás em 2008. Atualmente, o professor Zé Ivan é associado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A sua área de atuação ali, doenças infecciosas e parasitárias com atividades de ensino e pesquisa em AIDS, hepatites virais, infecção hospitalar, saúde indígena e saúde ocupacional. Doutor Zé Ivan, nós conversávamos no primeiro bloco sobre a questão da dengue e posteriormente chikungunya, respondendo à pergunta da Eliane sobre sintomas de uma maneira geral. E aqui no intervalo nós falamos sobre o problema da dengue, ou seja, do perigo da dengue disfarçada por muitas vezes a pessoa vai e volta, o médico não indaga muito bem, não faz a caracterização dos sintomas e daqui a pouco, quando ele volta numa situação já bastante adversa, já com queda de pressão e outras complicações, com redução da janela de tratamento. O que o senhor recomenda em relação a isso, principalmente as mães, levando em conta as crianças? Pois é, não. Esse é um dado muito importante. É que a criança, muitas vezes ela vai consultar, um pouco desidratada, o médico olha, hidrata, passa um sorinho e manda para casa. E volte se tiver alguma questão, alguma complicação. O problema é que em crianças, essas formas que aparentemente vão bem, rapidamente elas podem evoluir para uma forma de choque, como o Ovando comentou, tá certo? E essa fase é uma fase de praticamente de irreversibilidade, ou seja, você muito não consegue grave. Mudar esse quadro, tá certo? E a criança vai e morre. Então, a gente tem visto alguns casos desse tipo e que requer uma atenção especial. Eu lembro também que a gente comentou a respeito da forma clássica do dengue. Então, o dengue, ontem se falava, antigamente se dizia, existe o dengue infecção e existe o dengue hemorrágico. Hoje se diz que existe a dengue infecção, mas existe o dengue complicado. E essas complicações podem chegar a esse quadro que a gente relatou, de choque, de hemorragia, tá certo? De hipotensão grave, tá certo? De coma. Tudo isso pode acontecer com dengue. Então, não podemos achar que se trata de uma situação leve, que não vai ter complicação, especialmente em criança. Tá certo? O adulto que já tem uma certa imunidade, ele consegue, na grande maioria das vezes, a doença ser uma doença frustra, ou seja, uma doença que rapidamente desaparece, que muitas vezes até não é identificada como dengue. Você pode observar que, de uma maneira geral, quando as pessoas vão ao posto de saúde, elas saem às vezes irritadas porque o médico disse, é uma virose. Já fui lá várias vezes, é uma virose. Muitas vezes nós não conseguimos, na verdade, identificar aonde é que está assestado. Nós temos órgãos e tem vírus que têm preferência por determinados órgãos. O vírus da hepatite pelo fígado, né? O vírus da cachumba pela parótida, né? E o vírus da dengue ele é sistêmico, não tem uma predominância, né? Principalmente o sistema vascular abdominal, onde é que dá o problema maior. Então aqui, para você que está aí, fique sempre atento. Vírus é sempre um risco. Então, Zé Ivan, há marcadores, ou seja, há sinais de que um determinado quadro, que você tem quase certeza de dengue, que vai complicar. Vai complicar. Tá. Há marcadores disso? Há marcadores. Mas o principal, marcador clínico. Clínico, exato. Clínico. Tá certo? O que é? É a dor abdominal, o vômito, tá certo? Isso é um dado extremamente importante. A queda, às vezes, uma leucopenia com plaqueta caindo. Isso não quer dizer que a queda de plaqueta é um indicativo de dengue grave. Mas a gente tem que associar
os exames laboratoriais com a clínica, tá certo? Não existe dissociação entre exames e clínica. Ah, meu exame deu alterado. Não, alterado, mas o que você está sentindo? Tá certo? Esse é um dado extremamente importante que a gente tem que valorizar. Então, os familiares devem, especialmente das crianças, devem estar atentos a essa questão. Tá certo? Tem uma complicação digestiva, incha a barriga de repente tem falta de ar porque pode ter derrame pleural, essa coisa toda. Como o Ovando comentou, é uma doença sistêmica, ela não fica localizada num determinado órgão, ela pode acometer tudo, sistema nervoso central, coração, tá certo? Medula óssea, o indivíduo pode ficar paralisado ou com dificuldade. Então, tudo isso são dados importantes. Tem que ficar atento. Então, Zé Ivan, nós temos uma pergunta do Floriano Caetano, 64 anos, empresário. Vamos ver o que ele questiona. Doutor Luiz, eu gostaria de fazer uma pergunta. É verdade que tomar cachaça não pega dengue? Responda aí para nós. Tá, é uma boa pergunta. O Floriano está mal intencionado, viu? É uma boa pergunta, Floriano, e é importante que a gente esclareça. Não tem relação entre tomar cachaça e evitar o dengue, tá certo? O que tem relação é o uso, às vezes, de proteção contra a picada do mosquito. E aí você tem, desde a icaridina, que é um produto comercial químico, até os produtos chamados naturais, tá certo? São vários, tá certo? Eu recomendo sempre usar o produto químico, porque muitas vezes esse produto chamado natural, ele não funciona. Mas a coisa mais importante não é nada disso. É aquilo que o doutor Ovando comentou. Evitar a proliferação do mosquito. Isso é a coisa importante, porque o mosquito, ele é peridomiciliar, ele fica perto da casa onde você mora. E ele é transmitido pessoa a pessoa. E tem um dado importante, que, por exemplo, que diferencia que chama atenção entre o dengue e a febre amarela, que é uma outra arbovirose importante, além da zika, como foi comentado pelo Ovando. É que o tempo de permanência do vírus no sangue é prolongado, 4, 5 dias. E esse tempo todo, o mosquito consegue, ao picar uma pessoa que está com o vírus, o mosquito consegue se infectar e transmitir para uma série de outras pessoas. Doutor Zé Ivan, vacina contra a dengue, como é que está isso? Como é que está? Surgiu uma nova vacina, porque anteriormente a vacina que tinha era necessário que você tivesse tido uma infecção anterior pelo dengue, tá certo? Surgiu agora uma nova vacina que está para ser lançada, foi inclusive reconhecida pela Anvisa, mas que a Anvisa para colocar, que é o Conitec, que é um organismo que regula a penetração desses medicamentos no sistema público, no SUS, vamos dizer. O Conitec deu 5 dias para a empresa que está fabricando perguntando se ela tem condições de suprir a necessidade do país, tá certo? E esse é um dado importante. Existe já disponível na rede privada, mas o preço também não é muito barato, também não sei o valor. É dado em 2 doses. E a eficácia é boa, doutor? A eficácia é boa, 80%, pelo menos. Tá. Principalmente é mais efetiva no dengue tipo 1 e tipo 2. O tipo 3 menos, e o tipo 4, ele não foi experimentado pelo número baixo de casos do tipo 4, tá certo? Então, outra coisa importantíssima, tá certo? Essa vacina é aplicada subcutaneamente, ou seja, debaixo da pele. Ela não é intramuscular, como a grande maioria das vacinas. Muito obrigado, doutor Zé Ivan. Nós estamos chegando ao fim, o que é bom dura pouco. Opa. Eu quero deixar
30 segundos para suas considerações finais. Não, eu acho que foi muito importante essas lembranças que a gente fez, no assunto voltar à baila, porque nós estamos tendo todas as condições necessárias para o recrudescimento, para a volta do vírus do dengue, tá certo? Seria importante a gente saber como está sendo a evolução daquela tentativa de usar a Wolbachia, uma bactéria, que impediria, digamos assim, em síntese, a transmissão pela fêmea, tá certo? A gente, o Campo Grande foi está sendo, eu não sei se está sendo ainda, alvo desse experimento, para ver se ele consegue minimizar a questão da doença, tá certo? E a coisa mais importante, voltando a frisar, é evitar a proliferação do mosquito no domicílio, tá certo? Não deixar que isso ocorra, questionar a vizinhança, questionar a comunidade, questionar os órgãos públicos para que tenha um recolhimento adequado do lixo, essa coisa toda. Limpeza e asseio de uma asseio. maneira geral. Então, Zé Ivan, muito obrigado. Siga nossas redes sociais, @Dr. Luiz Ovando, e vejo você no nosso próximo programa. Até lá.